Fala, meus queridos, aqui é o Bordelli e hoje, nesse dia lindo de sol aqui no interior de São Paulo, onde tenho um dos meus projetos, nessa caminhada agora fui um pouco inspirado para contar para vocês um pouquinho da minha história de vida. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história de vida, um pouquinho de como foi a minha criação, porque como vocês vão me acompanhar agora, você vai me acompanhar nessa jornada de conteúdo de empreendedorismo raiz, prático, para te ajudar a tirar sonhos e projetos da cabeça ou até do próprio papel do coração. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque vocês vão acompanhar muito conteúdo e eu preciso compartilhar um pouquinho da minha história de vivência, de criação, para que você automaticamente me conheça um pouco mais, para que nos conectemos, eu faça um pouquinho parte da tua vida e talvez a minha história ela faça algum sentido para você, alguma situação seja igual na tua vida, porque eu sou uma pessoa comum igual você. Então vamos lá, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, filho da dona Edna e do senhor Eliseu Bordelli, com 2 pais incríveis, amo eles de paixão, que graças ao bom Deus me criaram com uma educação ímpar, mas uma família simples, pobre, que nasci em São Bernardo, mas cresci até os 10 anos na cidade de Diadema, onde minha mãe tinha uma família muito forte lá no empreendedorismo local, onde eu cresci no meio de avícola de frango. Minha mãe tinha uma granja junto com a minha avó, e era legal que na família dela tinha como costume fazer a sucessão do comércio, 1 ano para cada membro da família. Então 1 ano a granja era da minha avó, ficava sob administração e gestão, e ela chamava as filhas para trabalhar, e durante o outro ano minha mãe assumia, no outro ano ficava outra filha ou outro filho, e assim era legal o meio que eles tinham entre eles de empreendedorismo. Minha avó cresceu, fez um bom patrimônio, a minha avó materna, e dentro da casa dela construiu com suor e fez um baita de um sobrado com várias casas. Na época era mais um cortiço, mas foi lá onde eu cresci e fui criado naquele meio comercial. Então meu pai trabalhava sempre com empresas na área de pintura de aeronaves, empresas aéreas, e eu cresci com meu pai trabalhando e minha mãe no comércio, sempre no comércio. Então eu ficava em casa junto com meu irmão, que era 1 ano mais novo do que eu, meu irmão Wallace, e eu cresci com essa vivência de comércio. Então sempre estava com a minha mãe, descia para a avícola, para a granja, para acompanhar, ver como estava, voltava. Como era o móvel comercial, era praticamente de frente onde nós morávamos, na parte de baixo de onde nós morávamos da casa, então sempre estava presente, até que onde ela se desvinculou, abriu a unidade dela num bairro vizinho da minha avó. Então cresci durante 7 anos com essa vida da minha mãe de comerciante, meu pai empresário, onde compraram o primeiro terreninho deles, lá em São Bernardo do Campo, onde foi a minha casa que eu morei por mais tempo, e foi bacana aquela vivência. Então cresci naquele meio de comércios, com meus tios com vários comércios, com sorveteria, e aquilo foi a minha primeira experiência de empreendedorismo prático, raiz, vendo no papel como eles administravam naquela época. Não existia computador, tudo à base de papel, caderno, anotações e calculadoras de bancada, de mesa, aquelas balanças que, nossa, que saudade, que me lembro, nossa alegria era quando chegava o caminhão de frango, com o seu Cícero, até hoje não me esqueço, que bacana, ele vinha e entregava os frangos lá, aquelas caixas gigantonas. Então cresci no meio dessa formação de comércio raiz. Foi aonde que com 10 anos nós mudamos para o interior de São Paulo, que é uma cidade próxima da onde eu estou aqui, na cidade de Bofete. Morei lá durante 1 ano e pouco, quase 2 anos. Foi onde minha mãe foi para ter o terceiro filho dela, meu irmão Juan.
quando eu tinha 11 anos de idade, 10, 11 anos, nós viemos, ela tinha os melhores hospitais, são aqui do interior, na cidade de Botucatu, então ela veio ter aqui o meu irmão e morar numa casa que ela construiu junto com o meu avô, que meus avós maternos são separados, eram divorciados, né, naquela época, então automaticamente minha mãe veio pro interior ficar junto com o meu avô e tive a vida para cá. Aí eu trabalhei na roça com o meu avô colhendo café, a família do meu avô já é uma família de agricultores, e meu bisavô Aprígio, ele era dono de plantação de café, tinha mais de 40 mil pés de café aqui no sítio da família, então eu ajudei muito a colher café com meu avô. Que trabalho suado, pessoal, você não faz ideia. E hoje aqui estou nesse calor aqui do interior e trabalhar o dia inteiro, era verdadeiro, o verdadeiro boia fria, já comi marmita, comida requentada pelo sol, então foi uma experiência bacana. Cresci durante 2 anos, que eu amei aquele lugar, depois voltei para São Bernardo do Campo, já para o terreno onde tudo começou, de fato, a história da Bordelli, né, da confeitaria, onde eu abri com a minha mãe, que foi o primeiro negócio que eu tive, de fato, com um cunho um pouco maior. Na verdade não foi, que eu tive antes um salão de cabeleireiro, que eu vou contar essa história também para vocês agora, rapidamente, para o vídeo não ser muito longo. Mas quando fomos para São Bernardo do Campo, naquele terreno, alguns irmãos da igreja, tocados no coração, todo sábado e domingo na folga deles iam lá pro terreno que minha mãe e meu pai tinham comprado e construíram a casa lá em 6 meses, deixaram a casa pronta, nós fomos para nossa casinha e começou. Meu pai foi contratado por uma outra empresa aérea, que na época era a Transbrasil, foi um portão aberto durante 3 anos, foi uma porta que mudou muito a vida lá na nossa casa também. Mas só que aí aquela empresa começou a abrir falência, concordata, e naquele tempo nasceu o 4º filho da minha mãe, o Matheus, o caçula, bem numa situação muito apertada, a empresa abrindo falência, pagava 1 mês de salário, ficava 2 sem pagar, depois pagava 1, minha mãe toda perdida, sem saber o que fazer, porque começava a faltar coisas em casa. Graças a Deus, por mais que as coisas sempre foram apertadas, nunca faltou nada. Sempre o básico tinha, mas estava apertado e aquilo me sofria, minha mãe sofria com aquilo. E minha mãe tinha no coração aquela sede de empreendedorismo, mas com 2 crianças, com 4 filhos, com 2 crianças praticamente de colo, como vai empreender, como vai fazer um negócio? Qual foi a ideia dela? Gelinho. Me lembro que ela comprou umas frutas, comprou um coco, alguns leites, e eu ajudei ela a quebrar os primeiros cocos, a descascar as primeiras frutas e fez gelinhos gourmet e começou a vender na porta de casa. Fizemos uma plaquinha manual lá pintada e ela começou a vender gelinho. Quando ela começou a vender aqueles gelinhos, começou a entrar dinheiro. Me lembro até hoje, na época os gelinhos custavam 25 centavos e os vizinhos vinham e começavam a comprar, e com aqueles gelinhos ela começava a sustentar, comprar uma misturinha que faltava, comprar um Danone que às vezes meus irmãos queríamos e não tinha, trocar um tênis, uma roupa, um tênis que estava furado, uma roupa que estava faltando, e assim minha mãe foi complementando a renda de casa, e foi quando eu comecei a trabalhar. Aí com 12 anos, com 13 anos eu comecei a trabalhar com o tio meu, que ele tinha lojas de serragens. Eu até passei por uma agora aqui atrás, que é uma loja de ferragens que me lembra muito o tempo que eu trabalhava. Trabalhei durante 2, 3 anos amarrando ferragem, estudava de manhã e à tarde até o final até o começo da noite, trabalhava amarrando ferragem. Trabalhei demais, amarrava por metro quadrado, até hoje não esqueço, ganhava 5 centavos por metro quadrado, por metro de ferragem amarrada. Ganhava em média 5, 6 reais por dia, 25, 30 reais por semana. Naquela época, até uma referência, porque naquela época eu me lembro que isso era em 98, 99. Aqui, ó, falando de ferragens, olha aqui que eu amarrava. É aqui, ó, era isso. Meu, minha mão era toda cortada, toda cheia de ferrugem. Eu sempre fui um bom aluno, muito esforçado na escola para ter boas notas, para trazer orgulho para minha mãe, para meus pais.
E eu ia para a escola com a mão toda cortada, cheia de ferrugem. Eu tinha vergonha de sentar do lado dos meus colegas, das amiguinhas de sala, com a mão toda cortada. Mas foi daquele jeito que eu comecei a comprar minhas roupas, meus tênis. Comprei até hoje, eu esqueci, o primeiro terninho para poder ir para a igreja. Comprei meu videogame, que eu morria de vontade de ter um videogame. Aí eu batalhei, comprei meu Nintendo 64. Nem foi 2, 3 meses de trabalho para pagar um videogame. Depois foi para comprar meu primeiro computador, um TX 400, tela verde. Meu, foi 2 anos de 3 anos trabalhando, amarrando ferragem. E até o momento que eu fui contratado por uma empresa de um tio, outro tio meu, pro lado paterno. Foi meu tio Arnaldo, trabalhando nas ferragens com meu tio Edson, que é irmão da minha mãe. E depois eu fui contratado para trabalhar na empresa do meu tio Arnaldo e da minha tia Tânia Bordelli, lá na cidade, lá em São Bernardo também, no bairro Jordanópolis. Eu me lembro que era 14 quilômetros, eu ia de bicicleta diariamente para lá, para trabalhar na empresa gráfica deles. Uma família também que eu amo de coração, tenho uma consideração muito maior, que eu falo que são meus segundos pais, aprendi muita coisa com eles. Fiquei 2, 3 anos também trabalhando, até os 16 anos de idade lá com eles. E aí o que que acontece? Nesse tempo minha mãe continuou fazendo os gelinhos dela em casa, mas um dia nós estávamos em cima da laje, até hoje eu estava no final de semana com meus amigos, brincando em cima da laje, soltando pipa, e minha mãe subiu com um bolo de morango num prato. Quando ela subiu com o bolo de morango lá em cima do prato, ela partiu, deu pra mim, para meus, nós tínhamos 4, 5 amigos comigo em cima da laje, e na hora que entregou o bolo, nós começamos a comer. Meu amigo chegou e falou assim: nossa, dona Edna, que bolo maravilhoso, que delícia, nunca comi um bolo tão bom como esse. Aí chegou em casa, ele disse que depois chegou na casa da mãe dele e falou: mãe, comi o melhor bolo da minha vida, tal. Quando foi meu aniversário, quero o bolo da Edna. Resumindo, foi uma das primeiras encomendas, sabe? Foi a primeira encomenda de bolo da minha mãe, e a partir daquilo ela começou a focar em fazer bolos ao invés de gelinho, porque a margem de lucro do gelinho é muito pouca e não tem muito apelo. Já o bolo, você faz bolo em grande quantidade e a margem de lucro é uma margem bem bacana e um produto de alto valor agregado. E ela começou a mexer na confeitaria, começou a produzir bolos em casas. E nisso, quando eu estava com 16 para 17 anos, 16 anos, meu tio acabou me tendo que me desligar lá da empresa. Falou: então agora já estamos com a estrutura, estou com um pouco cliente agora aqui, eu vou ter que desligar você aqui da empresa, da gráfica, mas assim, eu não vou conseguir te pagar a sua saída, a sua rescisão como um dinheiro, mas eu consigo te pagar como um curso. Escolhe um curso para você fazer que eu pago. E na época, um ano atrás, meu pai tinha comprado uma maquininha de cortar cabelo, porque na época que estava apertado lá, que a empresa acabou abrindo falência, fechou, ele ficou com mais de 9 meses de salário sem receber. Foi uma prova bastante amarga, mas que eu, com um pouquinho de dinheiro que eu ajudava, que eu recebia do salário, comprava uma mistura, comprava uma compra em casa, a minha mãe complementava com gelinhos, e por poucas vezes, graças ao bom Deus, Deus tomou caminho de pessoas, irmãos caridosos, para poder ajudar, às vezes com uma compra dentro de casa. E era aqueles dias de mais aperto. Deus nunca deixa um pobre desamparado, nem um justo mendigar o pão. E assim, para você saber que minha vida é comum, fui criado numa família comum, uma família pobre, e que Deus transformou a minha família, a vida dos meus pais, a vida daqueles que vivem em torno de mim. Então foi onde que meu pai comprou uma maquininha de cortar cabelo, porque estava muito caro pagar o corte de cabelo de 4 filhos, e o dele 5. E meu pai é negro, ele tem um cabelo crespo, então o corte dele era raspado. Então eu comprei uma maquininha para raspar o cabelo dele, mas com a maquininha veio jogou de pente, comecei a cortar o cabelo dos meus irmãos, e eu cortava muito bem. E meu pai hoje, ele tem o cabelo careca, dá para perceber aqui, né, pela minha falta de cabelo, que eu tô puxando ele. E foi onde que eu cortava muito bem o cabelo. Aí comecei a cortar o cabelo dos meus amigos e tava, fazendo sucesso lá no bairro com os cortes de cabelo. Foi aonde que eu pedi pra ele: então me paga um curso de cabeleireiro. Eu queria pegar a formação. Como eu tô cortando bem, isso é uma profissão que eu posso ter pro resto da minha vida, em qualquer lugar que eu tiver. Nunca fico desempregado se um dia precisar. Não o que eu quero pra mim, que eu tava já convicto da faculdade, que eu queria fazer engenharia, porque eu sempre fui muito criativo. E resumindo, ele me pagou o curso. Cheguei na aula, eu sabia muito mais até do que minha professora, mesmo que a professora não era tão perita no corte de cabelo masculino e tal, mas eu dominava, fui bem, me certifiquei. E quando saí de lá, a mãe de um dos meus melhores amigos, do Romário, ela tinha um salão na casa dela,
que ela atendia especificamente amigas e clientes delas bem específicos no salão da garagem da casa dela. Foi aonde que eu parei, conversei, fui conversar com ela, a Deídia. Falei, Deídia, deixa eu abrir o salão aqui contigo, deixa eu abrir a porta aqui, colocar uma faixa na frente e deixa eu abrir um salão de cabeleireiro para começar a trabalhar. Foi a minha primeira experiência empreendedora. Me lembro até hoje, não tenho um dinheirinho, comprei a minha faixa, fiz lá a fachada cabeleireiro, na época unissex. Eu não dei nome para o salão, porque eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. E comecei a atender, cortava muito cabelo, me lembro que como eu estudava ainda, ou eu cortava na parte da manhã bem cedo, ou cortava na noite. Quantos cabelos eu não cortei depois das 11 horas da noite? Depois da meia-noite? Meu, tinha amigos meus que a mãe falava, mãe, eu tô indo cortar cabelo. Aí ele falava assim, que filho, vai mentir pra outro lado? Que cara, quem é cabeleireiro que vai cortar o seu cabelo 11 horas da noite? Meia-noite? Aí aparecia em casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, com o cabelo todo cortado. Eu me lembro que quando eu passei no Senai, consegui fazer o curso técnico de desenho de projetos, e quando entrei no curso técnico de desenho de projetos, eu estava inscrito no vestibular de engenharia do ITA, para engenharia aeronáutica, que era o desejo do meu coração na época. E eu sabia que era muito difícil. Eu estudei em escola pública, uma escola que infelizmente não era muito boa, uma escola muito violenta, com muitos criminosos. Eu me lembro que eu sofri um bocado naquela escola. Eu me lembro um dia que eu fui até um evento da escola no zoológico. A minha escola saiu escoltada por 6, 7 viaturas da polícia e com um ônibus cheio. Foi com cerca de 40 alunos da escola foram presos por causa de roubando outros alunos de outras escolas, e a polícia teve que ser acionada. Que vergonha foi aquilo para nossa escola. Mas, vamos lá. O que acontece? Eu acabei passando uma amiga minha da igreja me conversou, a Ana Paula, chegou, Wellington, eu tô indo fazer vestibular agora na faculdade, que tá dando bolsa 100% pelo governo. Tem vários cursos lá e se você passar no vestibular, você pode ganhar bolsa até de 100%. Resumindo, fui me inscrever, cheguei lá, não tinha engenharia, mas tinha administração de empresas na parte da manhã. Como eu fazia na parte da noite, porque como eu fazia o Senai de manhã, eu passei no Senai Técnico de Desenho de Projetos e fazia o Senai de manhã e à tarde, à noite eu tinha livre. Então vou fazer o quê? Aí eu escolhi, não tinha engenharia, tinha administração e tinha mecatrônica de manhã, mas eu não queria abandonar o Senai, então fui para administração à noite. Quando eu cheguei, prestei o vestibular e por graça, misericórdia e honra de Deus, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. Eu sabia, minha família, ninguém da minha família, nem materna nem paterna, tinha uma faculdade, uma graduação sequer, dos dois lados. E olha que minhas famílias são grandes, hein? E Deus me abençoou, passei no vestibular e ganhei 100% de bolsa na faculdade de administração. E eu tinha que fazer uma prestação de serviço social para compensar a bolsa de 100%. E foi assim, gente, que eu entrei na faculdade de administração. E na primeira semana eu me apaixonei pela administração, me apaixonei pelo marketing. E eu vi que o meu lado criativo poderia ser utilizado para parte de administração, parte de empreendedorismo e pela parte de marketing. E foi lá que eu resolvi, mesmo com o vestibular marcado lá de engenharia, prestei o vestibular para a experiência, muito difícil, mas aí a engenharia já tinha saído do meu coração. Então às vezes nós criamos um plano na mente desde criança, formamos, mas Deus direciona caminhos e prepara portas para mostrar qual que é o seu propósito de vida, qual que é o caminho que Ele quer para você. Então assim, eu sempre pedia para Deus me preparar uma faculdade. Deus, me prepara uma faculdade. Meu pai e minha mãe não têm condição, mas eu sei que Tu pode me preparar. Eu sempre tive essa fé. Eu quero dar esse prazer para os meus pais, para minha família, de ser o primeiro graduado. E assim Deus cumpriu o desejo do meu coração. Ele me preparou aquela faculdade, graças ao bom Deus, 4 anos. Nunca fiquei de DP em uma matéria, consegui passar no certificado. Ganhamos o certificado. Resumindo, com 2 anos que eu estava lá, eu fui contratado pela própria faculdade. E quando fui contratado pela própria faculdade para trabalhar internamente como secretário, eu me lembro que foram 4 anos, 5 anos trabalhando internamente daquela faculdade. Trabalhei dentro do departamento de pesquisa e pós-graduação, junto com o professor Marcos Eusébio e mais outros 4 professores mestres e doutores. Eu aprendi muito. Foi uma formação de vida e passei por vários bocados, várias provações espirituais para afirmar a minha fé, que num outro vídeo eu conto para vocês, que fortaleceu a minha fé em Jesus Cristo, na graça, no Criador. Eu comecei a pesquisar e
correr pro fundo para entender os motivos da minha fé, do que justifica o meu caminho na presença do Criador. Uma obra linda, linda, que mudou a minha vida para sempre, mas que nesse vídeo já está ficando muito longo. Então foi aonde que depois de formada a administração, com a minha mãe já produzindo muito bolo em casa, vendendo bem, eu me lembro até que após, quando a faculdade minha foi comprada por um grande grupo educacional, e aquele grupo educacional que comprou, infelizmente ele meio que prostituiu o mercado de educação, e quando eu fui contratado eles tinham uma política de salário muito baixa, e mandou mandaram todos os meus chefes embora, minha colega de trabalho, secretária, mandou embora, fui o único no departamento, e foi aonde que eu pedi para me mandar embora. Aí com 6 meses que eu já estava trabalhando com aquele novo grupo, eu pedi para que me mandaram embora, a coordenadora, vou tentar arranjar um jeito de te mandar embora para você não perder seus direitos. E não me mandava embora. Aí chegou e eu falei, como não vão me mandar embora, eu vou me inscrever para uma pós-graduação, enquanto eu estiver aqui eu vou cursando. Resumindo, me inscrevi para pós-graduação em MBA, Marketing e Vendas, e quando eu me inscrevi para pós-graduação, passou uma semana, eles me mandaram embora. Resumindo, como eu já estava matriculado, já tinha ganhado uma prerrogativa de 100% de bolsa na pós-graduação. E assim Deus me deu uma pós-graduação, mesmo não mais trabalhando na faculdade, a pós já estava garantida, paga. Foi 1 ano e meio a 2 anos de pós-graduação. E quando eu usei até o tema do pós-graduação, eu utilizei para o mercado de confeitaria, para fazer uma sondagem do mercado de confeitaria e para verificar se o mercado é um mercado atrativo. Foi onde que eu analisei que o mercado era muito bom, comecei a fazer sondagem de concorrentes. Um dia peguei minha mãe, falei, mãe, vamos empreender no bairro aqui do Assunção, de São Bernardo do Campo, não tem confeitaria. A nossa única confeitaria mais próxima que tem aqui está a mais de 8 quilômetros de distância, então vamos começar a empreender? Aí na época minha mãe tinha, não, mas se eu contratar pessoas vai mudar o sabor do bolo, mas se crescer vai fazer isso. Começou a relutar muito. E nesse caso de relutar muito, eu não acabei sendo insistente com ela no ano de 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, foi a época que eu tinha acabado. E o que acontece? Eu falei, mãe, não existe nenhuma franquia de bolos no Brasil. E nós podemos ser uma franquia de bolos, tem franquia de tudo, só não tem de bolos. Resumindo, eu não tinha capital nenhuma, eu dependia de trabalhos que eu comecei a trabalhar depois que eu acabei da faculdade, trabalhos independentes, não ganhava muito bem. Minha mãe também, o que ela ganhava era bom para ela, para manter, começou a construir, ampliar a casa dela junto com meu pai. Meu pai já estava trabalhando para outra empresa, já estava trabalhando já na TAM. E resumindo, em 2011 a Sodier foi fundada junto com a mãe e o filho no interior de São Paulo, na cidade de Salto. Se tornou a primeira e maior franquia de bolos de confeitaria do Brasil. Então, quando chegou em 2012, tá vendo? Mas poderia ter sido a gente. No interior de São Paulo, conseguiu surgir uma marca que hoje é referência. Aí foi aonde que eu fiz ela abrir o primeiro ponto na frente da casa dela. Aí compramos os equipamentos na época, fizemos empréstimo com o Banco do Povo, compramos equipamentos, botamos na frente. Mas naquela época eu estava namorando e estava com pretensão de casar. E como nossa rua na frente de casa não era uma rua comercial, era uma rua muito, muito parada, não valia a pena ficar na frente parando para pegar clientes. Era mais cliente de encomenda, o pessoal ia lá buscar e de repente pegava um bolinho, uma bolinha de pote, alguma coisinha. Então o ponto não era bom e nós não tínhamos dinheiro na época para empreender para outro ponto. E eu recebi uma proposta para trabalhar no mercado imobiliário. Como eu estava pretendendo casar, eu falei, o mercado imobiliário estava muito aquecido, eu falei, eu vou trabalhar no mercado imobiliário. Busquei algumas informações, Deus me confirmou e eu fui no mercado imobiliário. Em 2 anos me capitalizei o suficiente para casar e casei. E quando casei, com 3, 4 meses de casado, eu cheguei para minha esposa, falei, Aline, você está bem empregada numa boa empresa aqui na nossa cidade de São Bernardo. Nós moramos na casa da sua avó, que foi uma das opções que Deus preparou para nós não começarmos a pagar aluguel. Tínhamos a opção de construir em cima da casa dos meus pais, tínhamos a opção de um apartamento também dos pais dela, a opção de pagar um aluguel à parte, e nós decidimos por bem fazer companhia para a avó da minha esposa, que tinha falecido o filho dela, caçula, que morava junto com ela numa casa no centro de São Bernardo. E a casa dele ficou disponível e ela estava sozinha, já quase 80 anos de idade, e precisava de companhia. Nós acabamos mudando para ela, a dona Sebastiana, que partiu, tá no céu. Então, minha velha, nós nos encontramos logo. Ô, mulher engraçada, amo demais, demais. Mulher de contadora de histórias, já tava com o princípio de Alzheimer na época, repetia as mesmas histórias 1000 vezes. E foi um
anjo na nossa vida, que preparou 3 anos de companhia para nos capitalizarmos para comprar a nossa casa, onde é a casa que eu moro atualmente. Então, resumindo, eu cheguei para minha esposa em 2014 e falei: Aline, eu tenho o sonho de empreender, de ter o próprio negócio, eu acredito no potencial da minha mãe, das receitas únicas que ela tem e do mercado que nós pretendemos ter no bairro Assunção. Como você trabalha bem, nós temos já todas as coisas quitadas, nós temos o nosso carrinho, nós temos a nossa casa aqui com tudo quitado, sem muitas dívidas, eu quero empreender. Então vou arriscar, e se não der certo, se acontecer uma coisa, você segura as pontas por alguns meses, porque eu vou arriscar agora. Foi onde que eu tive esse consenso com ela. Então, que é uma dica que eu passo para todos: não empreenda focado a renda familiar inteira com um único projeto. Você sempre tem que ter 2 formas de rendas diferentes, no mínimo outra segunda renda, para que se uma quebrar, a outra te compense, te segure. Senão você, quando abre um negócio, você e a esposa, você e teu cônjuge junto, automaticamente, se vocês quebrarem, quebra a renda toda a família e vocês desestabilizam tudo. Então sempre tenha um ou outro, para quando tiver tudo certinho e criado uma segunda renda, aí sim, foque os 2 no mesmo projeto. Mas enquanto for o mais alto possível, abram uma segunda forma de renda, porque se acontecer um colapso no mercado, alguma coisa específica, você tem uma outra fonte de renda que não vai te deixar sua casa desguarnecida. Então vamos lá. E foi aonde que eu, com a minha mãe, abri a Bordelli do Assunção. Achamos um ponto comercial e nesse ponto comercial nós até hoje eu não esqueço. Ó, vou contar a história para vocês direito. Eu estava trabalhando numa empresa como representante de cosméticos e trabalhando como corretor ao mesmo tempo. Tinha essas 2 profissões. Então, durante a semana, era representante da empresa de cosméticos, onde foi um gerente de lá, era um dos meus melhores amigos, Romário. Ele me levou para lá. E como eu já tinha trabalhado como cabeleireiro, eu conhecia muito de produtos. Então, graças a bom Deus, eu entendi muito bem. Eu era um dos melhores vendedores, ficava sempre entre top 1 e top 2. E quem diria, um curso de cabeleireiro que eu não imaginava que ia trabalhar mais, voltou a ser utilizado e ser útil para mim. Resumindo, trabalhando lá e trabalhando como corretor no final de semana, eu um dia atendi uma cliente, eu atendi ela super bem, fiz toda a demonstração do produto, escovei o cabelo da cliente, tratei, deixei lindo. Eu tinha esse diferencial, eu fazia o trabalho total, eu não deixava o produto de amostra e depois voltar para saber se foi bom ou não. Eu fazia todo o processo para demonstrar, isso convertia muito a venda. E ela automaticamente não me comprou nada. Fiquei 4 horas lá, ela com a sócia dela, fiz as demonstrações dos cabelos e saiu. Eu voltando lá da zona sul de São Paulo, do Grajaú, rolê longe. Eu tinha na época uma moto, e minha primeira moto que eu comprei, eu tava voltando para São Bernardo do Campo, quando eu passei por Diadema, do lado de uma igreja. E quando eu passei lá pela congregação, eu falei: do Jardim dos Eucaliptos, aqui hoje tem culto, né? Já tá no horário, era noite, já era umas 7 horas, 7 e pouco, quase 8 horas. Eu vou ouvir a palavra, porque não é isso que eu quero pra mim. E foi aonde que, quando eu entrei, ia começar a palavra. Até hoje não me esqueço, uma das palavras mais fortes que Deus falou com a minha alma, para a minha vida. Eu cheguei um irmão que eu não conhecia de fora, não era lá da região. Deus mostrou a palavra para ele falou: vamos ler com os judeus Isaías 54. Aí quando ele acabou de fazer a leitura de Isaías 54, uma palavra linda, forte, de prosperidade, de ampliação de tenda, de habitação, e que Deus é com a pessoa, ele começava assim: e hoje, olha como está sendo esse culto, como está sendo a ordem do andamento desse culto. Como nós começamos? Nós começamos, irmãos, cantando 3 hinos, depois nós oramos, depois nós cantamos mais um hino, nós agradecemos a Deus pela obra, pelos testemunhos que Deus tem feito na nossa vida, cantamos mais um hino, mas nós não vamos embora sem o principal, que é a palavra. É a mesma coisa como se fosse uma festa. Começa servindo os salgados, depois serve os docinhos, serve as bebidas, mas ninguém vai embora sem o principal, que é o bolo. Então entrou alguém aqui que veio buscar a palavra, Deus manda dizer para vocês: é tempo de ampliação de tendas. Eis que a porta na tua vida estava encostada.
porque nós tínhamos parar aberta a porta da Bordelli em 2012, mas como ponto comercial nós não tinha dinheiro para ir para outro ponto, para fazer um banho de loja em outro canto, eu tinha fechado a confeitaria, né, provisoriamente de loja, e ela tinha voltado só para vendas de bolo em casa. Ele falou assim, a porta na sua vida não estava fechada, ela estava apenas encostada. Agora é tempo de eu escancarar. Abre a porta, enfinca amplia a tua tenda e enfinca as tuas estacas. Eis que é tempo de eu cumprir a minha palavra. É tempo de prosperidade. O que eu te prometi, o que está no teu coração, está chegando. Eu estou contigo. Muito forte, foi 10 minutos assim, ó, que Deus falou muito comigo, chorei muito e foi muito direcional. E era o que eu precisava como gatilho para empreender. Naquela época eu já estava sondando alguns pontos comerciais, já para ter noção de preço, e acabamos alugando o primeiro ponto comercial na Bordelli. E quando achamos aquele ponto da Assunção, quando nós inauguramos a loja, faturou já 3 vezes mais do que ela faturava atendendo em casa. E Deus abençoou, em 2016 abri minha segunda unidade no centro de São Bernardo, 3 vezes maior do que a primeira unidade. E passado 2 anos, eu vendi ela como franquia pronta para o investidor. Eu estava passando um vale bem difícil, porque minha mãe tinha ampliado a loja dela para o mesmo conceito. O caixa da minha empresa caiu cerca de 30%. E quando aquele caixa caiu muito, eu estava com 12 funcionários. Eu comecei a mandar funcionários embora, porque o quadro estava muito pesado. Eu já tinha comprado a minha casa, que tinha nascido meu segundo filho, minha filha, na verdade, a Micaela. E automaticamente eu estava numa situação bem apertada, com 6 pessoas querendo comprar a franquia da Bordelli. Mas eu tinha que formatar, ainda estava no começo da minha unidade modelo, que era com um conceito totalmente diferenciado. Foi um vale, errei várias coisas, acertei em outras, e assim, quando um dos meus franqueados fez a proposta para comprar a minha unidade pronta, para que eu focasse na franquia, na abertura do escritório, formatação no banho de loja, que daria um banho de loja na minha loja, eu focaria na loja da minha mãe para dar um banho de loja na dela e padronizar os processos dela, porque minha mãe é muito operacional, eu sou mais a parte gerencial e de marketing. Então eu e minha mãe se completava nesses 2 sentidos. E resumindo, acabei caindo na mão de um cara não muito bem intencionado, que me pagou apenas 1/3 do valor combinado, não seguiu com o padrão Bordelli, não cumpriu com o acordado. Muitos problemas, pessoal, que eu não posso contar, porque mas eu passei um vale muito amargo. Minha esposa tinha acabado de sair do serviço e pedido para ser mandada embora de uma multinacional canadense que ganhava muito bem, por sinal. Tinha uma vida bem estável. E quando ela saiu para dedicar à maternidade, 2 meses depois, aconteceu esse meu golpe. Então imagina, passei um vale. O ano de 2019 foi um ano muito difícil. Mas Deus criou o caminho, que naquele ano 2019 eu vendi um dos carros que eu tinha para comprar eletrônicos e montei uma assistência técnica de eletrônicos, de tablets infantis. Comprava lotes de tablets com tela trincada, alguma coisa, fazia manutenção e fazia entrega. Então eu virei técnico durante 1 ano. E durante esse 1 ano que eu fiquei lá com a parte da assistência técnica, eu supri o meu lar, abri uma loja, criei páginas no Facebook, no Instagram, utilizava das ferramentas de tráfego para fazer o impulsionamento e vendi, sustentei minha casa durante 1 ano, até o momento de prosperar. Tem aqui alguém me ligando agora, mas eu não vou atender. E foi aonde que eu passei por esse vale, em 2019. Então foi um teste espiritual que eu tive que passar para estruturar várias coisas da minha vida. Para estruturar o meu ego também, porque eu cresci muito rápido. Para estruturar o meu casamento. Estruturar também quem eram meus verdadeiros amigos de lado. E foi que com a abertura desse comércio eletrônico eu me capitalizei, que era um negócio dos meus primos e um tio meu, que estavam ganhando muito dinheiro, estão prosperando até hoje, ganhando muito bem com o mercado de eletrônicos e celulares. Mas não era o que eu queria, não é o que queimava no meu coração. Aí apareceu a pandemia, abri uma nova unidade da Bordelli no final de 2019, e quando eu abri a segunda unidade com um dos meus franqueados, foi bem no final de 2019, começo de 2020, 3 meses depois estourou a pandemia, e a loja era perfeita, linda, conforme Deus tinha prometido, que até o final daquele ano, Deus me daria
aquilo que o inimigo tirou da minha mão, e me deu uma loja junto com o meu sócio Gustavo lá, na época uma loja perfeita no coração do Alto de Ipiranga, com a divisa quase com a Vila Mariana, uma loja linda, para capacidade para 100 pessoas sentadas no conceito, mas infelizmente no mês de março estourou a pandemia e 3 meses depois tivemos que fechar. Fechou a unidade justamente por causa do aluguel muito caro. O aluguel era 12 mil com desconto no primeiro ano, mas que ele não queria bater o valor, os proprietários não queriam dar desconto no momento de pandemia do aluguel. Então era inviável continuar arriscando, assumindo o risco de saber quanto tempo demoraria. E falavam que as vacinas iam sair só com 2 anos. Então, por bem, fechamos aquela unidade. Mas foi aonde que desse eu saí, fui para o mercado de incorporação. E quando fui para o mercado de incorporação imobiliária, com um dos meus mentores, o Isaac, a minha vida foi transformada mais uma vez nesse mercado que eu já tinha trabalhado. Me capitalizei como nunca antes, num prazo tão curto de tempo, e agora novamente eu estou voltando com a minha mãe da unidade da Bordelli Assunção, com um novo ponto, um ponto intermediário entre o bairro Assunção e o centro, para capturar, abraçar os 2 clientes das 2 regiões que nós atendíamos por uma nova roupagem. Então essa foi a minha jornada de vida, que me trouxe hoje até aqui, até esse momento. Então peço desculpa pelo vídeo longo, mas esse vídeo vai ficar aqui salvo para aquelas pessoas que quiserem se inteirar um pouquinho mais da minha vida, da minha jornada empreendedora, e alguma coisa da minha vida pode às vezes servir como inspiração ou como algo incomum. Então um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Ele tem o melhor para te dar, o melhor, e Ele vai transformar a sua vida. Saiba que você é muito maior do que você imagina ser, e aqui aqueles planos que estão guardados no teu coração, pode ter certeza que os de Deus são muito maiores do que esses que estão no seu coração. Então cola comigo, eu vou te dar muita direção, muito conhecimento, eu vou pegar na tua mão, se possível virtualmente, para fazer você colocar os teus sonhos e o teu propósito de vida em ação. Conta comigo, forte abraço, fica com Deus.